Eu quero fazer um desafio aos jornalistas brasileiros, eu quero fazer um desafio ao Felipe Neto, aos influencers brasileiros de esquerda, eu quero fazer um desafio a todo e qualquer cidadão brasileiro que fez o L, aos influencers e os anônimos, famosos e anônimos, um desafio. Eu desafio vocês que defendem a humanidade, que defendem o direito universal dos indivíduos, eu desafio vocês que defendem, né, o amor à capivara, eu desafio vocês que dão a vida para proteger a natureza, o direito dos índios, etc. Vocês que defendem a liberdade de expressão, a fazerem o seguinte, a fazerem o que fizeram aqui no Brasil, de 2019 até 2022. Desafio vocês a irem na Venezuela, fazer uma réplica do Nicolás Maduro, uma réplica da cabeça do Nicolás Maduro e chutarem como uma bola e vocês permanecerem vivos. Desafio a vocês, jornalistas, influencers, famosos e anônimos, a jornalistas inclusive, fazerem uma piada, induzindo o público a acreditar que a filha do Nicolás Maduro, não sei nem se ele tem filha, mas que a filha dele é uma prostituta. E ela tem 11 anos de idade. Desafio vocês a fazerem isso e permanecerem vivos. Desafio vocês a usarem suas redes sociais lá na Venezuela e a vocês chamarem o presidente Nicolás Maduro de fascista, genocida, de monstro, de coisa e permanecerem vivos. Sabe por que vocês não vão fazer? Porque vocês são hipócritas. Vocês têm um discurso, mas na verdade amam bater continência para ladrão, ditador e corrupto. Na verdade, só revela a corrupção do coração de vocês. Fala, gente boa! Tudo bem? Ótima semana para você. Que o nosso Deus, nosso Criador, te abençoe abundantemente. Preciso fazer algumas observações, um comentário sobre a visita do ditador, narcoditador venezuelano ao Brasil, sendo recebido como chefe de Estado com honrarias, inclusive. Ele desembarcou na noite de ontem em Brasília a convite do presidente, apoiador de ditaduras, mas você não pode falar isso, viu? Que ele apoia ditaduras. Assim como apoia o Daniel Ortega, que agora congelou todas as contas das dioceses da Nicarágua. O amigo das ditaduras do Foro de São Paulo, financiador de narco-regimes, recebeu na noite de ontem o ditador venezuelano Nicolás Maduro. E eu preciso comentar algumas coisas para que vocês entendam de fato o que está acontecendo. Vamos lá? Então não esqueça de ficar comigo até o final e também de deixar o seu like e se inscrever se você não é inscrito, ok? Muito obrigado, eu te agradeço de coração. Amigos, durante a eleição vocês viram que tornou-se proibido fazer qualquer tipo de correlação, de análise, envolvendo figuras, como por exemplo Daniel Ortega, Lula e o Foro de São Paulo. Isso era fake news, isso era fora de contexto, isso inclusive era uma tentativa clara de manipular a opinião pública com informações tendenciosas e desordem informacional. Isso aí, o termo que ficou muito característico para legitimar a censura. Isso foi inclusive declarado por ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora já se aposentou e já foi trabalhar com pessoas que estavam sendo processadas pela justiça. O cara se aposentou e imediatamente recebeu um bom salário para defender as causas de outros que estavam sendo processados, e os processos estavam no Supremo, inclusive. Bom, desordem informacional é quando os fatos são verdadeiros, a informação é genuína, mas o modo como você apresenta leva a pessoa a tirar uma conclusão equivocada. Esse conceito já roda há um tempo e ficou muito claro durante a eleição. Então era proibido fazer qualquer correlação, né? Ditadura, Foro de São Paulo, socialismo bolivariano, né? E o Luiz Inácio. Desculpe. Mas agora está mais do que claro, porque além daquele relatório que a ONU emitiu, né? A ONU emitiu um relatório condenando a repressão que o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, promoveu aos cidadãos e a repressão aos religiosos, principalmente aos católicos, né? A mulher do Daniel Ortega, inclusive, é satanista. Não só a mulher do Daniel Ortega, mas o próprio Maduro tem vídeos
que circulam na internet. Inclusive eu tenho na nossa comunidade exclusiva, né, de assinantes, já eu libero para assinaturas novamente, daqui a 30 dias eu libero para assinaturas. Lá eu mostrei um documentário dos rituais, dos pactos satânicos, tanto que os ditadores venezuelanos, ditadores da América Latina, do Foro de São Paulo, faziam. E a mulher do Ortega não é diferente. Além de espalhar símbolos satânicos pela Nicarágua, ela também agora, junto com seu marido, promove uma grande onda de repressão. E a última medida, como eu falei na chamada do vídeo, foi inclusive expulsar freiras, padres, e agora congelou as contas das igrejas católicas da Nicarágua. Pois eu vou colocar o vídeo aí, né? Você vai assistir, vou chegar para cá, ó, você vai assistir pequenininho, do Nicolás Maduro, o ditador, e depois faço alguns comentários, ele desembarcando em Brasília. E aí, fatos interessantes vêm à tona. Assista comigo um pedacinho. De una visita oficial al gigante suramericano como parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas desde la llegada al poder del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Además, el jefe de Estado venezolano estará participando este 30 de mayo en la reunión de presidentes suramericanos convocada por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro. Le da el recibimiento la secretaria de América Latina y del Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, excelentísima señora Gisela María Figueiredo Padován, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Brasil, el excelentísimo señor Manuel Vicente Badel. Es el recibimiento con honores a esta hora el jefe de Estado venezolano en esta visita histórica al gigante suramericano. La última visita al jefe de Estado venezolano a Brasil fue en el año 2015, cuando asistió a la toma de posesión para un segundo mandato de la exmandataria Dilma Rousseff. Hay mucha expectativa en torno a esta visita oficial y el reencuentro con el líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, amigo del pueblo de Venezuela y compañero de luchas revolucionarias junto al comandante supremo e eterno Hugo Chávez. Senhoras e senhores, isso é vergonhoso, vergonhoso por todos os aspectos, mas o silêncio dos lacradores é impressionante. A hipocrisia é tão grande, semelhante à hipocrisia do Fábio Pochá, né? Que decidiu mudar de opinião acerca da censura que sofreu o Léo Lins, e agora ele está defendendo aqueles que estão censurando o Léo Lins. Porque, segundo o Fábio Pochá, ele nunca fez crítica ácida, né, a grupos, críticas que eram desnecessárias, humor desnecessário. Bom, para ele é necessário fazer um Jesus trans, um Jesus gay. Para ele é necessário zombar de cristãos, de pastores, né? Mas isso daí pode, está liberado. Isso está liberado. Bom, a hipocrisia da esquerda, o silêncio dos lacradores é tão grande porque o Nicolás Maduro, se você pesquisar em espanhol, as atrocidades que o regime venezuelano, a ditadura venezuelana, promove com seus opositores, atrocidades, que sequer eu posso mencioná-las aqui, porque senão o nosso vídeo ele é desmonetizado, ele perde alcance. Atrocidades. Não há oposição verdadeira na Venezuela. A exemplo do próprio Juan Guaidó. A exemplo. Mas como eu disse para vocês, eu estou aqui com a matéria do Terra Brasil Notícias, que diz assim: Estados Unidos oferecem cerca de 75 milhões pela cabeça de Nicolás Maduro. Mas isso, gente, é muita retórica, é um grande blá blá blá. Porque no auge da guerra da Ucrânia, quando as sanções, né, do Ocidente para com a Rússia estavam crescendo, proibição de importação de petróleo e de gás, o governo norte-americano enviou uma comitiva para negociar com os ditadores venezuelanos e com o regime, né, ditador venezuelano, outros regimes ditatoriais, e com o regime nada democrático do Irã, para negociar com o Teherã. Negociar o quê? Gás e petróleo. É interessante, não? Os defensores do meio ambiente, os defensores, né, da Agenda 30 das Nações Unidas, que estão inclusive reduzindo suas produções, né, penas duríssimas para os produtores locais, pararam de perfurar, queimando suas reservas estratégicas em nome da emissão zero de carbono, de gases poluentes, gases de efeito estufa, por aí vai, como na Europa, os produtores, né, de gado leiteiro estão sofrendo, na Holanda, na Bélgica, inclusive estão inserindo substância no gado
que são redutores de metano, ou seja, indução para reduzir a produção de gás metano no arroto e no pum da vaca, mudando a genética do animal em nome desse culto eco-xiita. E esses caras dos Estados Unidos, estou dando um exemplo aqui, passei, né, pela Europa, mas esses caras, né, que tem toda essa mantra do czar do clima, né, o John Kerry, etc., né, que os oceanos vão invadir as cidades costeiras, falam isso desde os anos 2000, da virada da década de 90 para 2000 e etc., e nada aconteceu, né? A Amazônia iria desaparecer, né? Só vai desaparecer, essa retórica cresce muito, essa narrativa cresce muito no governo Bolsonaro, porque agora o desmatamento no Cerrado, na própria Amazônia como um todo, dobrou, triplicou, e há um silêncio assim absurdo, não é verdade, pessoal? Mas os Estados Unidos enviaram, né, uma delegação para a Venezuela para negociar petróleo com o Nicolás Maduro. Então essa história de que os Estados Unidos estão dando 75 milhões pela cabeça de Maduro, fica no papel, que na prática é completamente diferente. Os Estados Unidos alertaram que vão endurecer as sanções se a ditadura de Nicolás Maduro aumentar a repressão contra a oposição venezuelana. É uma matéria que eu estou lendo para vocês de um portal norte-americano. Agora, tem um outro detalhe aqui, a própria matéria da ONU. Venezuela, novo relatório da ONU, detalha as responsabilidades por crimes contra a humanidade para reprimir a dissidência na Venezuela. E a gente pode continuar aqui uma série de documentos, inclusive provando que o narco-estado venezuelano representa um perigo para a humanidade e para os seus cidadãos. Ora, o pessoal que fez o L, o pessoal que votou nesse cara que estava na cadeia e agora está na cadeira da presidência, né, está lá em Brasília, ganhou o direito porque algumas pessoas decidiram e o sistema quis. Essa gente defende tanto os direitos humanos. Os militares que se dizem defensores da soberania nacional estão batendo continência para um narcoditador. Aqui no Brasil, militares da aeronáutica batendo continência. Depois de bater continência para corrupto, agora batem continência para um narcoditador. Mas agora, já que o amor venceu, é o amor pela ditadura, é o amor pela censura, é o amor pela repressão, é o amor, né, pela intolerância, é o amor pelo verdadeiro fascismo, é o amor pela destruição em nome do bem, do ódio do bem. Eu vou parar por aqui. Foi inevitável eu vir aqui e não fazer um comentário diante desse absurdo. O Brasil recebendo o chefe de uma organização, de um narco-regime. Mas é claro que o Lula iria convidar. Só não convidou o Ortega porque ficaria ruim demais. Mas convidou outros amigos. Mas de repente a Globo News, de repente a Folha de São Paulo, que não comete fake news, só comete alguns erros, né? Fake news fica no espectro da direita. Esquerda lacradora, né? Esquerda extremista comete erros, deslizes, tropeços. Eles vão fazer um contorcionismo ideológico, de narrativa muito grande, porque de repente eles vão falar que é bom essa reaproximação com a América Latina. É bom pelo quê? É bom para o Boric, que colocou o Chile numa recessão. O Chile que vinha em um tempo áureo em sua economia e o Boric, em um ano de governo, conseguiu destruir a economia chilena. O Chile está em recessão. Venezuela? Olha a Venezuela, olha a economia da Venezuela. A Argentina, inflação mais de 100%. É bom para eles e é péssimo para o Brasil. Mas saibam, esse pessoal que está no poder agora, eles não estão comprometidos com o Brasil. O próprio Estadão está dizendo puro revanchismo, ódio político e desejo de destruir o Brasil. Matéria do Estadão. E esses aí são os sentimentos desse pessoal que está no poder agora no Brasil. Enquanto eles ficam brigando entre si, destruindo a economia, e é claro, com o apoio de grande parte da classe política, porque para aprovar um arcabouço, o cara libera quase R$1 bilhão, né, do orçamento, que agora não é secreto, agora está tudo liberado. A hipocrisia dessa gente é nojenta. Receber o chefe de um narco-regime no nosso país representa o caminho que o Brasil escolheu. Muito triste isso. Um abraço, tchau, tchau.